A cena do futuro de Boruto chama a atenção de todos até hoje, mas é possível que ela simplesmente nunca se torne real dentro de Boruto Vortex? Vamos falar sobre isso e muito mais no vídeo de hoje. Olá ninjas! Pra você que não me conhece, eu me chamo Gabriel e esse é meu canal dedicado a Naruto e Boruto. E estamos oficialmente na semana dos spoilers do novo capítulo de Boruto Vortex, capítulo 29, o último de 2025, finalmente está chegando. Teremos a continuação da batalha do Boruto contra Mamushi. E para entrarmos no hype desse novo capítulo, eu trouxe aqui algumas perguntas que vocês me enviaram para o Gabriel Responde, beleza? Então sem mais delongas, vamos à primeira pergunta que foi enviada pelo Lucas. Na cena do futuro, a espada do Boruto é reta, mas agora no presente a espada dele é torta. Como você explica isso? Vamos lá que assim... não é o tipo de coisa que eu tenho que explicar, a espada é do Boruto. Mas dando aqui a minha opinião, vamos lá. Aquela cena do futuro, né, dando aqui minha opinião, mas trazendo alguns fatos, caso você não saiba, aquela cena do futuro é 100% improvisada e criada por Masashi Kishimoto. E quem revelou isso foi justamente Mikio Ikemoto durante uma antiga entrevista. Então, sabendo que aquela cena do futuro foi improvisada e agora analisando o cenário atual de Boruto, até mesmo excluindo o capítulo 28, nós podemos supor que aquela cena na verdade é um dos futuros que o próprio Kajin Koji viu, e ali pode ser uma situação onde o Kajin Koji está vendo um futuro possível, mas como ele mesmo já explicou, não é porque esse futuro é possível que ele irá se concretizar. Então por conta disso eu mantenho o que eu já disse aqui no canal um tempo atrás, antes mesmo né do Kajin Koji ter aparecido novamente, e eu dizia o seguinte: na minha opinião, aquela cena do futuro ela tende a acontecer, porém com algumas mudanças, algumas alterações, como já né, tá mais do que claro a mudança de visual tanto do Boruto quanto do Kawaki. E além disso, mas mantendo ainda o foco em design, nós temos aqui a espada do Boruto, que lá na cena do futuro ela é uma espada reta, uma katana comum, digamos assim, porém agora depois de ter sido modificada pela Sumire Kakei, ela está agora com uma nova versão e aparentemente mais poderosa. Então, dando aqui uma explicação geral, eu diria que sim, nós teremos aquela cena do futuro com algumas alterações, incluindo a própria alteração da espada do Sasuke. Inclusive, quando aquela cena foi publicada, né, criaram-se várias teorias e aí aos poucos, né, a própria produção oficial, tanto do anime quanto do mangá, foi confirmando algumas coisas, que aquela bandana era do Sasuke, que a própria espada era do Sasuke, e aí você percebe que de fato Boruto e Sasuke estavam ligados há muito tempo. Então agora nós temos essa alteração na espada e fica o questionamento se teremos aquela cena ou não entrando em Boruto Vortex como um futuro concretizado, digamos assim, porque um futuro possível já é. Agora, se ele será concretizado, teremos que esperar mais alguns capítulos para descobrirmos isso. E antes de ir para a próxima pergunta, eu quero pedir o seu like aqui nesse Gabriel Responde, leva um segundo, mas ajuda pra caramba. E agora sim, vamos então à próxima pergunta, que foi enviada pela Jennifer. É possível que o Momoshiki passe a gostar do Boruto e se torne o mestre dele? Então, minha querida, como eu já comentei lá no nosso grupo do WhatsApp, honestamente, eu acho muito possível uma amizade acabar se formando aqui. E aí você começa a criar questionamentos. Pô, mas será que o Boruto, uma pessoa tão boa, se tornaria amigo do Momoshiki, um indivíduo tão maléfico, que já causou mal, que já matou centenas de vidas aí, né, ao longo da sua existência? E eu acho que sim. E nem seria a primeira vez que isso acontece nesse universo ninja de Naruto, pra falar a verdade. Então, no fim das contas, nós temos aqui uma situação que é muito previsível e que fica a escolha dos autores. Eles têm aqui duas possibilidades: ou eles eliminam completamente o Momoshiki Otsutsuki, ou eles simplesmente formatam o Momoshiki, digamos assim, porque eu acho que não é um roteiro interessante Boruto terminar com o Momoshiki maléfico dentro da mente do Boruto. Eu acho esse roteiro bem pífio, pra falar a verdade. Então com isso, restam duas opções: ou o Boruto encontra um meio assim, não sei, de simplesmente extinguir Momoshiki Otsutsuki, ou eles dois formam uma amizade. E ainda assim, formar uma amizade aqui é um cenário muito estranho, porque assim, o Momoshiki ele tá preso dentro do Boruto, aí poxa,
eu não gosto dessa amizade, onde eu tô preso aqui. Você teve ali a situação da Kurama num contexto diferente, e agora você tem essa situação aqui, que querendo ou não, dá pra você fazer uma forçada de roteiro e tirar o Momoshiki de dentro do Boruto. É muito uma questão de querer que isso aconteça, mas que dá pra fazer acontecer, com certeza dá, e o fã de Boruto, que já pegou várias entrelinhas da obra, sabe muito bem que essa possibilidade continua sendo real, mesmo depois de todo aquele drama que tivemos lá no capítulo 80 de Boruto clássico. E agora vamos à pergunta do Pedro Henrique. Biel, você acha que teremos um vilão ou vilões depois dos Shinjus? Cara, honestamente eu acredito que sim, porque nós temos aqui Jura e Hidari como os vilões restantes. Eu já tô excluindo o Mamushi pra falar a verdade. Então assim, esses dois vilões, na minha concepção, eles não conseguem carregar essa história até o final. Então depois deles, teremos que ter mais alguém, mais um personagem ou alguns personagens, sendo bem sincero. Diante de nós temos aqui o Mamushi nesse arco atual. Ele vai surpreender, acredito eu, ou no caso vai responder às expectativas e logo depois será derrotado. Eu mantenho o que eu venho falando, eu posso quebrar a cara no futuro, mas eu não acho o Mamushi grande coisa, apesar das suas habilidades. E aí você exclui o Mamushi da equação, resta o Hidari. Honestamente galera, a Sarada, ela possivelmente usará os seus outros poderes Uchiha contra o Hidari, mas eu nem acho que ela precisa. Eu acho que só no Hirume ela já seria capaz de acabar com esse meliante, apesar da marca de garra. E aí você tem, então, por fim, o Jura, que galera, assim, honestamente, o Jura, ele é um tanque. E é isso, né? Como eu expliquei a vocês, né, no vídeo de Jura vs Momoshiki, o Jura, ele é muito poderoso em atributos físicos, mas ele não é exatamente a coisa mais surpreendente do mundo ninja. Então, querendo ou não, ele é um indivíduo bem derrotável, na minha opinião, ainda mais se do outro lado nós temos Boruto, Uzumaki e Kawaki, né? Dois indivíduos Otsutsuki, querendo ou não, e dois indivíduos, focando principalmente no lado do Boruto, que pode ter ali algumas saídas bem específicas contra o Jura mediante uma ajuda do Kajin Koji. Então assim, eu vejo aqui Mamushi, Hidari e Jura como três vilões extremamente derrotáveis, sem nenhum grande mistério. Então se você vê esse formato, né, vê essa possibilidade assim como eu, consequentemente tem duas opções: ou a obra acaba depois disso, o que não será o caso na minha opinião, ou a obra traz outros vilões, não necessariamente personagens novos, porém outros vilões que se oponham ao Boruto Uzumaki. Isso eu acho que nós realmente teremos depois de Mamushi, Hidari e Jura. E agora vamos à pergunta do Luciano. Tem algo de surpreendente que você acha que terá no capítulo 29? Vamos lá, primeiro, né, tá pra sair aí o meu vídeo de previsões do capítulo 29, mas respondendo já essa pergunta, não tem ele, não tem jeito, é ele, Cold Uzumaki. Galera, muitos riem de mim quando eu falo do Cold lá no nosso grupo do WhatsApp, só que eu mantenho de pé a minha opinião. O Cold ele vai aparecer e vai surpreender a rapaziada. Talvez não hoje, talvez não amanhã, talvez não nesse século, mas em algum momento o Cold irá lançar braba, na minha opinião. Dito isso, rapaziada, pra vocês aí que estão me assistindo até agora, deixa o like aqui no vídeo, leva um segundo, é rapidinho, né? É só apertar o botãozinho aqui embaixo, mas ajuda pra caramba. E você que tá me assistindo até agora, se você quiser entrar lá no nosso grupo do WhatsApp, é o primeiro link aqui embaixo, já é o link direto do WhatsApp. Você clica nele, segue as etapas e já se apresenta lá no nosso grupo de Boruto e Naruto, beleza? Então é isso, até o próximo vídeo, um forte abraço, falou, valeu!